Capítulo 7. O impacto dos meios de comunicação. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmo 101, verso 3. Quantos pregadores de nossos dias foram criados assistindo televisão? Responder com exatidão é muito difícil, mas uma coisa é certa: quase não encontramos alguém que não tenha sido influenciado pelo cinema, quer tenha crescido ao lado da televisão, quer não. O apóstolo Pedro disse: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículos 13 ao 16. Todas as nossas concupiscências se originavam em um lugar, a mente. Infelizmente, muitos bons pregadores, embora ordenados a mortificar os feitos da carne, têm se apegado tenazmente à noção de que a televisão e os filmes assistidos são de alguma forma neutros e de que o cinema, um grande profeta, talvez o maior profeta, de ideologias anticristãs, produz entretenimentos que devem ser classificados como liberdade cristã. O cinema não é neutro. E exercitando suas liberdades, a indústria cinematográfica descobriu, em seus primeiros anos, que a nudez vende. Em 1914, quando Mack Sennett reconheceu o sucesso de apresentar nas telas lindas mulheres tomando banho, a indústria cinematográfica começou a produzir constantemente filmes de amor intenso, nos quais havia cenas em que os atores apareciam com roupas de banho. As estrelas de cinema viram sua carreira prosperar rapidamente, impulsionada por fotos publicitárias que mostravam-nas com roupas de banho. Não estou exagerando o papel da indústria cinematográfica em despir a sociedade. Usando a nova tecnologia de produzir filmes, Tinseltown cercou os espectadores com imagens fortemente sedutoras. Esta estratégia manteve a ameaça da nudez pública constantemente diante dos olhos e mentes ávidos de nossa cultura. Afinal de contas, o cinema era uma forma de entretenimento barato durante a Grande Depressão e atraiu muitos aos teatros. Quase todos podiam pagar para ver os filmes, que ofereciam o escape das dificuldades esmagadoras daquela época. Servindo-se bem dessa oportunidade, a cidade de Hollywood emergiu como uma das principais forças de estilos de moda. Além disso, a sua conexão com a indústria de roupas de banho era extremamente lucrativa para ambas as partes. O conceito básico do ponto de vista de Jensen era este: eu venderei o seu ator se você vender a roupa de banho que produzimos. Não havia limites para a astúcia das conexões entre os fabricantes de roupa, os teatros de cinema e os varejistas. A indústria cinematográfica emprestou às roupas produzidas em massa um selo encantador de glamour e alto estilo que as transformou em objetos de venda fácil. Também não houve limites para as maneiras que a indústria cinematográfica encontrou para explorar o corpo humano, a fim de obter lucro. Além de tudo, o corpo poderia agora ser vestido com poucas roupas de modo erótico e projetado em imagens deslumbrantes, grandes e impressionantes para que todos vissem. O banho de erotismo estava sendo promulgado pelos fabricantes de roupa de banho, pelos promotores de desfiles de beleza e pela máquina de glamour da indústria cinematográfica. Grupos de bailarinas submersas e espetaculares apresentadoras de nado sincronizado tornaram-se algumas das pornografias não explícitas daquela década e da posterior.
A indústria cinematográfica entendeu que, embora os filmes pudessem transmitir mensagem verbal, poucas conversas equivaliam a um apelo inexprimível ao sexo por parte da sensualidade do cinema. Deve ser bastante óbvio que a indústria cinematográfica tornou-se uma das principais fontes de ideias para estilo de roupa. Mas parece que isto fugiu à percepção de alguns pastores e líderes de jovens. O impacto dos meios de comunicação em vender a nudez ao público é difícil de ser exagerado. Embora a página impressa tenha exercido considerável poder sobre a mente das pessoas, o cinema e a televisão sobrepujaram-na por completo. Aquilo que antes era apenas fantasia abstrata na mente obscura dos homens, tornou-se uma nova realidade para todos. Os deuses da moda falavam por meio de imagens em telas grandes e pequenas, lançando mão da imaginação das pessoas como nenhum outro fenômeno da história da comunicação. Ellen Melinkoff, autora de What We Wore, O que Vestíamos, revela a influência dominante que os novos deuses da moda exerceram sobre as moças desde os anos 50 até os anos 80. As palavras de Ellen Melinkoff descrevem sucintamente uma geração que se prostrou à voz da indústria cinematográfica, não à palavra de Deus. Quando gostávamos de um estilo de roupa, geralmente era porque a indústria da moda indicava que o fizéssemos, por meio da televisão, pelas revistas, por mulheres, por homens, pelos melhores amigos, pelos exemplos convincentes apresentados pelas moças mais populares. A vida suburbana e as colegas adolescentes eram influências menores se comparadas com a televisão. A televisão abriu o mundo para nós, incluindo o mundo da moda. Ela nos fez ver com uma intensidade e imediatismo que não tínhamos antes, o que as pessoas vestiam. Antes desse tempo, dependíamos de revistas de moda e filmes para nos orientarem, mas aqueles meios de informação eram remotos e nos diziam que uma modelo ou uma estrela de cinema vestira alguns meses antes. Com a televisão, podemos ver o que jornalistas e artistas bem conhecidos vestiam hoje, à noite ou à tarde, ou o que os jovens cantores usaram hoje mesmo para ir à escola. Ellen Melinkoff destacou com precisão o assunto que estamos abordando. A indústria da moda indicava que o faríamos. Os meios de comunicação, especialmente a televisão, transformaram a maneira de pensar dos jovens. Por causa das imagens fortes e sedutoras da televisão, a idolatria foi transformada, sutil e potentemente, de silenciosas imagens de pedra e metais preciosos, em ícones vivos que descobriam cada vez mais o corpo. E a sociedade prostrou-se diante do altar e seguiu com submissão a moda do dia. Muitas igrejas também fizeram isso. No entanto, o exemplo mais vergonhoso da surpreendente influência da indústria cinematográfica sobre a mentalidade das pessoas não foi o de seduzir as mulheres a se exibirem nuas, e sim o de seduzir os homens. O apóstolo Paulo nos diz que Eva foi enganada, mas que Adão a seguiu conscientemente. Assim como Adão, os homens têm seguido a Eva cinematográfica da nudez pública. A seguinte revelação deveria humilhar todo homem que lê este livro. Durante os anos 1930, o busto tornou-se o novo foco de interesse, e os nadadores masculinos que despiram seu peito em público não somente perderam a respeitabilidade, mas também encararam o castigo de prisão. A aparência de nudez nas roupas de banho tornou-se uma zombaria às leis. A revista Apparel Arts, Artes de Vestimenta, em 1932, informou que muitos dos banhistas deste ano nadaram sem camisa, vestindo apenas um calção. Os estilistas de roupa de banho pressionaram elegantemente os homens a irem à praia com o peito descoberto e lhes ofereceram uma veste de 2 peças. Esta veste da depressão, como foi chamada, tinha uma camisa removível que podia ser guardada, abotoada ou presa ao calção por um zíper. Esta não era uma batalha pequena na prolongada guerra civil em favor da modéstia.
Durante quase 3 décadas, uma batalha de decência, decisões e decretos foi travada à beira da praia. Na 4ª década, o traje de banho das mulheres pouco mudou em termos de decência, mas o busto masculino tornou-se o novo campo de conflito. Nos anos 1930, os atores de filmes começaram a aparecer com o peito desnudo, embora nos anos 50 tenham sido maquiados a fim de ocultar os pelos. E uma tendência mundial seguiu com entusiasmo esse costume mostrando o físico, enquanto sugeria sensualidade. Em outras palavras, quando os estilistas de roupas de banho e sua conexão com a indústria cinematográfica pressionaram os homens a um show de nudez, estes ansiosamente lançaram fora as roupas que cobriam o peito, juntamente com a sua masculinidade. Por quê? Porque seguiram o seu coração em vez de seguirem a palavra de Deus. Era o que eles queriam. A culpa por tal estado corrupto e decadente não pode ser lançada completamente sobre a mulher, como frequentemente o fazemos. O problema está justamente nos homens que se encontram atrás dos púlpitos e dos lares. Com a dissolução da masculinidade cristã neste século, os homens tornaram-se adoradores de sexo, efeminados que não lideram e são liderados. Eles têm seguido seus ídolos de cinema na prática da nudez, ao invés de seguirem a pureza de Jesus Cristo. Se os homens seguissem e governassem seu coração e seus olhos, conforme nos instrui a palavra de Deus, a atual cultura de lascívia simplesmente não existiria. Entretanto, qualquer pessoa que ouse falar contra a nudez pública é imediatamente menosprezada como legalista, fariseu e, o pior de tudo, fundamentalista. Quão triste é o fato de que muitos púlpitos e grupos de jovens são governados pelos desejos das mulheres e crianças da igreja, e não pela palavra de Deus. Como disse o profeta Isaías a respeito das pessoas de seus dias: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Isaías 30, versículos 9 e 10. Compare o que é pregado como liberdade com as perguntas 137 a 139 do Catecismo Maior da Assembleia de Westminster. Pergunta 137. Qual é o 7º mandamento? Resposta: o 7º mandamento é: não adulterarás. Pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 7º mandamento são a castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, a preservação desta castidade em nós mesmos e nos outros, vigiar os olhos e todos os sentidos, temperança, manter companhias santas, modéstia no vestir, rejeitar todas as ocasiões de impureza e resistir a todas as tentações. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Resposta: os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência para com os deveres exigidos, são adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e todas as concupiscências antinaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afeições impuras, todas as conversas e escutas obscenas e corruptas, aparência indecente, comportamento leviano ou imprudente, roupas imodestas, companhias imorais, canções, livros, fotos, danças e peças de teatro lascivas, e todos os tipos de provocações ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Supondo que o leitor acredita ter sido a Assembleia de Westminster composta por homens crentes e sábios, como poderia o entendimento deles a respeito das Escrituras se harmonizar com o moderno refúgio do cristianismo na praia? Quando nos expomos uns aos outros, usando vestes idealizadas para a atração sexual,
Estamos preservando a castidade no corpo, mente e afeições em nós mesmos e nos outros? Estamos evitando provocações ao pecado? Isto pode realmente ser classificado como vigilância sobre os olhos e todos os sentidos? Os crentes modernos, em sua maioria, não querem ter essas práticas licenciosas e mundanas denunciadas como aquilo que elas realmente são. Todavia, o que muitos homens crentes vestem comodamente quando se refugiam na praia era considerado exposição indecente há apenas 60 anos. Apesar disso, a prática de muitos líderes de igrejas é levar nossos filhos a ambientes eróticos e permitir-lhes despir seus corpos uns para os outros. E isso é feito em nome de trazer-lhes ao Deus Santo. Esta geração tem discipulado a si mesma aos pés dos homens efeminados, maquiados, da indústria cinematográfica e tem se nutrido com piscinas e filmes de praias. Uma crônica sobre os trajes de banho observou corretamente. O verdadeiro show de trajes de banho dos anos 60 foi novamente realizado na indústria cinematográfica, embora não exclusivamente em cenas de publicidade. Uma geração de adolescentes do pós-guerra cresceu assistindo filmes que usavam cada oportunidade para mostrar corpos de jovens com roupas de banho. Aquela geração de adolescentes ocupa hoje o púlpito de muitas igrejas. Uma vez que a mente de tais adolescentes foi moldada, desde a infância, pelo ponto de vista da indústria cinematográfica sobre o mundo e saturada com imagens de homens e mulheres nus, não é surpreendente que este assunto seja abordado hoje como algo indiferente. Muitos de nós estamos tão insensíveis à nudez que podemos contemplá-la e com convicção proclamar liberdade. A indústria cinematográfica tem seduzido de modo progressivo várias gerações, levando-as à nudez e à lascívia. Entre os leitores deste livro, quais não têm impregnadas em sua mente imagens sensuais de corpos seminus vestidos com roupas de banho eróticas, imagens que são permanentemente gravadas na memória por meio dos comerciais de televisão, anúncios de revistas, outdoors e outros meios de comunicação. Infelizmente, estas imagens sedutoras têm atraído o luxurioso coração de muitos às garras mortais do vício da pornografia. E muitos púlpitos permanecem envolvidos por um silêncio mortal, ou o que é pior, alguns púlpitos declaram entusiasticamente que Jesus morreu na cruz para comprar esta liberdade. Estes discípulos dos meios de comunicação precisam arrepender-se de se conformarem com o mundo e serem transformados pela renovação de sua mente. Romanos 12, versículos 1 e 2. Temo que somente o dia do juízo revelará plenamente a extensão do dano causado pelos meios de comunicação e por muitos púlpitos de nossos dias.